E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje temos um episódio em parceria com os agilistas. Vamos fazer um episódio de perguntas e respostas sobre inteligência artificial para encerrar essa nossa série de episódios que a gente fez da campanha do Evolve, né? Sobre várias facetas aí da inteligência artificial. Então, para isso, como sempre, estou aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha, tudo bem? E aí, Champs, e galera, pois é, tô bastante animada. A gente recebeu muitas perguntas e agora a gente vai responder algumas, né? Deixando aí o ouvinte mais respondido, mais contemplado, né? No que a gente pensa sobre IA hoje. Exatamente. Então, para esse episódio que vocês vão participar com a gente, também vão participar com a gente o pessoal dos agilistas. Então, bem-vindos, Pedro, tudo bem? E aí, Champs, e aí, Fernandinha, tudo bem? Prazer estar aqui como convidado do Entre Chaves. Já estive aqui antes em outros mashups aí dos podcasts, mas é sempre um prazer, muito legal conversar com vocês também. Obrigado. E aqui com a gente também, a Júlia. Tudo bem, Júlia? E aí, tudo bem? Uma alegria enorme poder estar aqui. Sempre bom, me sinto até mais inteligente quando eu tô Entre Chaves. Não, e agora, né, o podcast que tá no top 50 aí dos mais ouvidos do Brasil. Então, estamos ocupando uma cadeirinha de peso aqui agora, né, Júlia? Pois é. Não, estamos aqui para aprender. Tô muito feliz, porque realmente a gente ainda não tinha falado isso aqui no Entre Chaves, né? Ah, olha só. Estamos no top 50 podcasts mais ouvidos de tecnologia do Brasil. Uhul. E muito obrigada a todos que nos ouvem aí semanalmente e são bastante fiéis, né? Muito, muito, muito obrigada. Fabuloso. Parabéns, viu, gente? Parabéns prazer estar demais. aqui participando agora do top 50, hein? Então, bora lá. Para esse episódio especial, vamos trazer aqui as principais perguntas que vocês fizeram. Então, qual a primeira pergunta? Para começar a falar das perguntas que apareceram, e são várias perguntas, então a gente provavelmente vai conseguir passar em algumas delas, mas a primeira que a gente quer abordar é do Samuel Pedro, e ele mandou perguntando: vocês pensam que uma pessoa que não utiliza IA no futuro será semelhante a quem não usa a internet hoje? E o que vocês esperam do GPT-5? Então, uma perguntinha com carinha de duas. E aí, gente, o que vocês acham? Realmente, né, assim, tem algumas pessoas, eu até fiquei pesquisando, mas se foi o próprio Sam Altman, o CEO da OpenAI, que falou isso, mas algumas pessoas comparam, né, as revoluções. A revolução, né, do GPT e tudo mais com a revolução da internet, né, a quebra de paradigma. E claro que todo mundo, né, imagino que nós quatro aqui vivemos, talvez o Champs não, vivemos no momento que a gente fazia pesquisas nas Barças e tudo mais, acho que o Gente, não Barça mesmo. CD. O que Mas... é isso? Não, Champs, peraí, não milha não, fica chato. Mas a gente viu que realmente, né, o aumento de produtividade, a democratização de informação que a internet trouxe pra gente, provavelmente é semelhante mesmo ao que a gente tá vendo aí dos GPTs, né, que realmente estão democratizando mais a informação, dando mais autonomia pras pessoas, né, a pesquisarem coisas em áreas que elas não têm tanto conhecimento, coisa que eu acho que a internet realmente fez, mais ou menos ali por nós também. Então eu acho que é uma mudança de paradigma semelhante. E o próprio Sam Altman mesmo, no podcast do Lex Fridman, não sei se vocês conhecem esse podcast, mas é muito bom também. Ele, agora falando do GPT-5, né, ele compara a mudança que houve do 3 pro 4 de uma potencial mudança do 5 pro 4, né? Então, acredito que o 5 aí vem com tudo, mudando ainda mais o jeito que a gente interage aí com as IAs generativas. Champs e nossos ouvintes da geração anterior, as Barças são o Google antes do Google, né? As enciclopédias físicas enormes que a gente usava para fazer as pesquisas que a gente precisava. Mas tem uma pessoa ainda, um outro aí das Big Techs, que ele foi até antes da revolução da internet, que foi o Bill Gates, né? Ele falou que, assim como aconteceu com a produtividade agrícola em 1900, as pessoas se perguntam o que as pessoas farão agora, né? E, na verdade, muitas coisas novas, muitas categorias de trabalho foram criadas e a gente está muito melhor do que quando todos trabalhavam na agricultura. Então, ele foi até numa revolução mais antiga ainda, né? Ele acredita que vai acontecer a mesma coisa. Agora, com relação ao GPT-5, né? E foi o próprio, quer dizer, né? O próprio Sam Altman já falou um pouco aí sobre, em fóruns recentes, né? Ele tá falando do próximo passo da inteligência artificial, que ao invés de inteligência artificial generativa, a inteligência artificial geral, né? Que são as máquinas já tendo a capacidade de intuição e de produzir sem necessidade de treinamento, né? Então, não tem muitas informações ainda de releases do GPT-5, mas eles estão prometendo já coisas nessa linha de inteligência artificial geral. Então, a gente pode esperar talvez uma revolução mais rápida ainda, né? Do que as versões 3 e 4 aí do GPT. E eu acho que não só, né, igual a pergunta falou, vai ser semelhante como
quem não usa internet hoje, mas eu acho que vai ser uma disrupção ainda maior, sabe? Eu acho que a IA ela tem potencial de impactar ainda mais áreas de uma maneira ainda mais significante, né? E preocupante também, né? A própria AGI que você citou, da IA fazer tarefas, descobrir como fazer tarefas que ela não foi treinada, é até algo preocupante em vários níveis. Então acho que vai revolucionar muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que foi a internet, que já foi uma grande revolução, eu acho que vai ser mais ainda. Em relação ao 5, eu não sei, né? Acho que a inteligência artificial geral... Parece tão utópico ainda, né? Parece Fantasia. meio utópico, meio ainda bem fantasioso, ficção, né? Não sei se a gente vai chegar lá, mas pelo menos um passo nessa direção a gente tá dando, né? E pesquisando também mais o que já foi, né, divulgado aí do GPT-5, eles falam que vão, com certeza, ter mais parâmetros, né, do que o GPT-4. Parâmetros, para todo mundo entender, né, são as variáveis que a gente consegue ajustar no treinamento de um modelo. Então, quanto mais parâmetro a gente tem, mais o nosso modelo fica complexo e ele consegue responder melhor, né, as nossas requisições. Então, fica com uma capacidade de entender mais as nuances da linguagem, entender mais, raciocinar melhor, né? Então, provavelmente o 5 vem aí com isso. Talvez, né, não sei se o 5 vai vir com processamento de vídeo, quem sabe, né? Porque o 4O, né, ele já vem sendo aí um modelo multimodal, né, que ele consegue processar numa mesma rede neural áudio, texto e imagem, o que já, né, cria mais fluidez naquela comunicação. E o 5 talvez, vamos ver, né, que você vai processar vídeo, não sabemos ainda. A gente notou nos últimos episódios do Entre Chaves, inclusive, sempre essa diminuição de fricção, né? Então, fica cada vez mais fácil de usar a IA. Sim, antes a gente tinha que procurar ali para achar de uma maneira difícil, para usar alguma ferramenta assim, ou construir, né? Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil. Vai chegar um momento que a nossa interação com ela vai ser mais fácil ainda do que um assistente de voz de um celular, até chegar um momento que ela já está sugerindo ou fazendo coisas sem a gente nem ter que pedir, então a fricção ela chega a ser praticamente nula, né? É nessa linha aí que eu fico pensando que talvez seja um pouquinho diferente com a lógica da internet, porque na internet, quando teve a virada, você precisava comprar um computador, você precisava ativamente estar, de fato, e aí o termo, né, entrando na internet. E eu acho que a inteligência artificial é um pouco diferente porque ela passa a estar também abarcada em soluções. Então a pessoa pode ativamente utilizar a IA generativa e aí ela quer, né, assim, algum tipo de resposta, algum tipo de solução, mas de maneira mais ampla, ela pode estar utilizando hoje já e nem saber que está utilizando porque está por dentro ali de uma solução que ela utiliza e que para ela é só uma experiência fluida. As próprias soluções conversacionais estão caminhando muito para isso, né? Não, e os assistentes já estão entrando nas coisas também, né? Que é o conceito de AIoT, né? Inteligência Artificial das Coisas, que é talvez a próxima revolução aí depois do IoT também. É bem provável. Então vamos lá para a próxima pergunta aqui dos ouvintes. Essa foi uma pergunta anônima e a pergunta é: o que vocês pensam da IA para o trabalho de criativos, designers, ilustradores, etc? Apesar de enxergar como facilitação de processos, ainda não consigo me livrar da sensação de injustiça do uso de trabalhos diversos no banco de dados. Queria citar antes da pergunta aí que a gente até fez um episódio no Entre Chaves com artistas, né, discutindo um pouco mais desses impactos, mas abrir aqui para nossa discussão, qual a opinião de vocês sobre essa questão? Pois é, como designer e sendo designer gráfico de formação, com amigos que acabam atuando ainda, né, muito na área visual, construindo soluções gráficas mesmo, né, sejam para design digital ou seja físico mesmo, é lógico que existe um medo muito grande. Eu acho que é uma questão que não começa de agora da IA, ela começa antes. Quando um Canva da vida aparece, aí os designers que já atuavam fazendo flyer e outras coisas, peças um pouco menores, peças muito pontuais, que não precisavam de uma grande estratégia, isso vai começando a cair por terra. Quando a gente começa a ter grandes bancos de ilustração, como o FreePic, a gente tem grandes bancos de imagem também, e muitos gratuitos, inclusive, tudo isso vai mudando a forma como o mercado criativo funciona. Então, acho que o desafio não começou agora, assim. É como se fosse um joguinho que fica cada vez no nível mais alto, assim, pra ver onde que tá a criatividade mesmo, assim, qual que é o diferencial do trabalho. E eu entendo esse sentimento da pessoa de que pode ser, e de fato, né, é uma questão, esse uso das criações que já existem, né, pra poder alimentar os bancos de dados. Não acho que tem uma resposta, assim, e aí? É complicado mesmo. Inclusive, uma polêmica que ficou muito em alta recentemente foi a da Adobe. Então, o pacote Adobe, para quem não conhece, né, assim, o
Creative Cloud, ele abarca as principais soluções que são utilizadas pelos criativos hoje, como Photoshop, Illustrator, InDesign, por aí vai, que dão suporte para a criação das soluções visuais, e teve uma atualização de termos e eles colocaram que poderia ser acessada os arquivos, que poderia ter um processamento daquelas informações. Depois eles vieram, né, colocaram um artigo no blog deles explicando que esse uso, na verdade, era apenas para poder evitar usos indevidos das ferramentas, mas ficou todo mundo com o pé um pouco atrás, assim, né, de tipo, mas vai usar as minhas criações para poder alimentar o Firefly, que é a IA, né, da Adobe. Então, acho que tá todo mundo muito nesse temor, assim, de utilizar. Eu acho que para pequenas demandas e para coisas um pouco mais simples, realmente, o grande risco e o caminho que a gente está vendo é realmente de ser simplificado para o uso da inteligência artificial ser o suficiente. Mas para marcas que realmente querem se posicionar e terem consistência na comunicação, eu vejo a IA continuando como uma ferramenta. Assim como o Photoshop, o Illustrator, o InDesign, eu acho que continua como um meio de caminho e que depende de uma pessoa para conduzir a campanha como um todo, para conduzir a consistência da comunicação como um todo, e a gente não sai da mesma lógica que a gente tem para as outras criações, né? É muito sobre sustentar o conceito, é sobre sustentar o direcionamento de uma maneira maior, assim. O recurso, você conseguir gerar mais fácil, não significa que você vai gerar com qualidade, com consistência. Eu concordo, assim, no Entre Chaves a gente fala muito sobre as IA serem sempre, por enquanto, né, copilotas, né, que a gente realmente precisa sempre validar o que está sendo feito, assim, né, entender, melhorar nossos prompts, coisas assim. Mas pensando que essas IAs cada vez respondem melhor, quanto mais contexto a gente dá para elas, o próprio Creative Studio, que é uma plataforma que a gente tem acesso aqui na DTI, por sermos parte do grupo da WPP, tem uma intenção aí de ser um workspace com dados dos clientes, de vários dados, né, de branding e tudo mais, e criar campanhas mais assertivas. Então, assim, em qual momento também, que isso provavelmente vai ajudar muito, né, na criação de campanhas, na criação de imagens, justamente porque a gente está dando dados, contextos, e aquela criação de imagem não vai ser simplesmente assim, vou criar uma imagem aqui, me cria aqui uma imagem uma campanha da Nestlé, para um da Oil, por exemplo, que é um modelo de criação de imagem. É completamente diferente falar assim, olha, a Nestlé tem isso, essa é o branding da Nestlé, esse é o posicionamento de marca deles, agora cria pra mim uma imagem dessa campanha. É completamente diferente. Eu acho que o futuro vai ser por aí. Que é diferente também de um terceiro cenário, que você ir no museu de imagens criado por IA. Qual que é a graça disso, né? Sei lá, talvez alguém queira um dia. Mas, sei lá, porque você não tem a história contada ali por trás, você não tem um envolvimento com o artista, que é o que as pessoas buscam nesse sentido, né? Então, acho que para certas coisas, a criação artística vai continuar. Eu tenho dificuldade de opinar nisso, tá? Sendo bem sincero, eu não sou da parte muito criativa, mas hoje eu recebi, inclusive, uma newsletter da Tereza Torres, é realmente de hoje, que o título é Não use IA generativa para substituir o Discovery com pessoas reais, né, com humanos. Tá falando de Discovery e tal, que também é, de certa forma, parte do processo criativo de produtos, mas a frase que eu achei impactante, que eu vou deixar aí para reflexão é: a gente não pode esquecer que, enquanto a gente estiver construindo para humanos, a gente precisa estar engajado com outros humanos nos esforços de Discovery, e tecnologia precisa ser mais humana, não menos. Então, deixou uma provocação aí bem... Inclusive, o texto dela é bem legal, recomendo, né? Isso, inclusive, tem sido muito abordado também pelo Nielsen Norman Group, que também é bem referência, principalmente na parte de design de produtos, assim, que a gente consegue, do ponto de vista de criação, gerar soluções muito legais. E que, inclusive, a inteligência artificial pode viabilizar soluções criativas que antes seria caríssima. Você tem que alugar estúdio, você tem que contratar 300 pessoas para poder conseguir fazer, e agora não, agora é muito mais acessível e mais em conta. Mas essa parte inicial, e aí mistura um pouco, porque o fluxo de trabalho para soluções visuais é um pouco diferente do nosso produto de discovery do digital, né? Mas ainda assim, a gente ainda está sempre criando para pessoas, a gente precisa ouvir das pessoas, por mais que a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu com as pessoas e jogar na inteligência artificial, até para simular os comportamentos e pedir para que essa inteligência artificial se comporte como uma persona que a gente tem. A gente pode utilizar como meio, mas o ponto de origem, realmente, acho que não consegue fugir das pessoas para as pessoas, né?
Mas aí você falou uma coisa, né, em relação a simplificar algumas coisas mais básicas e tudo mais. E aí eu penso, imagina, né, você tá fazendo um vídeo de marketing, por exemplo. E aí, normalmente vídeo de marketing, você pega algumas coisas ali de banco de imagem, mas às vezes não é exatamente o que você quer. Aí imagina que você pode agora usar uma Sunsora da vida da OpenAI, que você consegue criar vídeos curtos exatamente do jeito que você quer. Você tira aí um esforço, né, um profissional gigantesco, né, de realmente você ter que gravar aquilo, sabe, assim. Eu concordo, assim, eu falei isso, mas eu concordo ao mesmo tempo com o que você falou, que é tipo assim, quando a gente tá fazendo trabalhos de criatividade, às vezes a gente também quer saber o por trás, não é só a máquina, né, então... Eu só queria complementar com uma parte da pergunta que fala sobre esse sentimento de injustiça, né, que eu acho que é justamente o ponto que a maioria dos artistas fica preocupado, é de roubarem o seu trabalho, de usarem o seu trabalho sem a sua permissão, né, e eu acho que isso é algo que a gente já enfrenta hoje em dia, né, nas redes sociais ou em qualquer serviço que a gente usa hoje, a gente já tem que lidar com o uso indevido dos nossos dados. E a legislação ela é sempre muito lenta para acompanhar essa evolução. Nessa nova era de inteligência artificial, são novos paradigmas aí de usos de dados diferentes, novos desafios para a gente enfrentar e a mesma dificuldade da legislação acompanhar isso tudo. Então hoje existe essa discussão, né, de a empresa poderia usar todos esses dados para fazer treinamento, são dados públicos, não são, eu concedi essa autorização de fato ou não para isso ser utilizado. Eu acho que existe, vai existir ainda, vai ser ainda bastante discutido isso no futuro e infelizmente acho difícil, né, chegar rapidamente numa resolução muito simples para isso. E realmente, né, muitas ferramentas de IA hoje utilizaram, de fato, dados não licenciados para o seu treinamento. Então, de fato, isso é um problema mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta quem fez foi Oani da Silva Costa. Na verdade, é uma perguntinha 2 em 1. Então, como o conhecimento aprofundado sobre LLMs pode nos ajudar a fazer prompts melhores? E a segunda perguntinha é, seria o prompt engineering o futuro da programação? Às vezes é apenas necessário pegar a resposta de um chat e rodar. Será que no futuro esse passo intermediário de usar uma linguagem convencional não será mais necessário e o próprio prompt será compilado e rodado? Tem várias coisas aqui nessa pergunta, né? Vamos lá, vamos devagar, né? Como o conhecimento aprofundado sobre LLMs pode nos ajudar a fazer prompts melhores? É relevante? Eu considero uma pergunta relevante, assim, falando mais da parte de engenharia, né, agora usando essas inteligências artificiais. Quero ver a opinião de vocês aí também, mas no meu ver é algo semelhante a eu, por exemplo, que fiz ciência da computação, eu entendo o funcionamento por trás ali de um computador, de um processador, de uma memória, que eu não utilizo isso no meu dia a dia, literalmente, mas entender como esses componentes funcionam me ajudam a fazer um código que faça mais sentido, que eu tire melhor proveito desse hardware, né? E acho que é semelhante às LLMs, eu entender como é que funciona ali por trás pode me ajudar a entender, olha, talvez ele não está me entregando uma resposta boa porque eu tenho que dar mais contexto, ou porque a base dele não está treinada, ou está treinada nesse sentido e não nesse, e pode nos ajudar a dar um entendimento melhor da situação. Eu acho que acaba sendo um pouquinho menos necessário, digamos assim, esse conhecimento, mas ainda útil. Talvez não necessariamente para performar, mas para você compreender mesmo um pouco da coisa, né? Eu lembro quando eu estava nos primeiros contatos com o ChatGPT, né? Tava fazendo algum curso e o professor tava falando assim, cara, coloca aí a pergunta, qual que é a capital do Brasil e pede ele para te dar 5 respostas. Vai aparecer lá que BH, Rio, Brasília, vão aparecer todos. Mas por quê? Você só vai entender por que ele te dá esse tipo de resposta errada se você entender o que o modelo tá fazendo por trás, né? Porque ele é capaz de te dar uma resposta errada, né? Então, isso é uma das coisas que é muito interessante você compreender, né? Exatamente. Eu concordo com isso que vocês falaram, que não é necessário, porque hoje, eu acredito assim, né? Principalmente em engenharia de prompt, e agora, né, que a gente tá, enfim, muito democratizado em relação, essa informação ficou muito democratizada, tem técnicas e técnicas aí espalhadas pela internet de como fazer um bom prompt, né? Tem frameworks, tem assim, você pode fazer dessa forma. Tem até um artigo que a gente, aqui na DTI, lançou recentemente sobre engenharia de prompt, que tem várias boas práticas sobre como criar um bom prompt. Então, acho que informação sobre isso tem de sobra, né? Então, você não precisa entender. Mas, claro, quando você entende, você consegue interagir melhor. Então, por exemplo, tem lá, né, os mecanismos de atenção das LLMs. Se eu sei que esses mecanismos são basicamente as técnicas
técnicas que os modelos usam para se concentrar em partes, né, específicas do meu prompt, eu consigo, talvez, né, criar melhores prompts, porque eu consigo dar o contexto suficiente, consigo ser específico nas partes que eu realmente quero que ele foque, né? Eu consigo entender que eu posso perguntar para o modelo, por exemplo, quais são as partes mais importantes daquele prompt para que ele faça uma boa resposta. Então, enfim, eu consigo entender e interagir melhor. Se eu sei o que são os tokens, por exemplo, dos modelos, né? Que é basicamente como que são as entradas de dados, como que o modelo interpreta a unidade básica ali de texto dele, eu consigo entender que existem limitações de tokens nos modelos, né? Eu consigo entender que usar talvez um GPT-4 é melhor que usar um 3.5. Então, assim, eu acho que entender arquiteturalmente as coisas, tecnicamente as coisas, ajuda, claro, melhora. Mas eu acho que existem muitas informações aí na internet, o que não é uma desculpa para não fazer bons prompts. É isso que eu quero dizer. Perfeito. E respondendo, então, a pergunta, né? A segunda parte da pergunta, se o prompt engineering é o futuro da programação, bom, a gente já no Entre Chaves já mencionou várias vezes o Devin, né? Que é uma plataforma aí que não foi lançada ainda, mas foi prometida aí pela Cognitive Labs, que basicamente é um AI software engineer, né? Que é basicamente você criar software a partir de prompts, né? Mas isso ainda não é realidade, né? E a gente ainda não viu isso. Mas assim, por quê? Hoje existem vários desafios, né? Assim, a própria quantidade de tokens é limitada, então eu tenho um contexto que é limitado, uma janela de contexto limitada, então eu não consigo dar todo o contexto do meu projeto, com projetos, principalmente projetos mais complexos, para minha IA, para ela conseguir gerar código da forma mais pura possível e mais correta possível. A gente sabe que as IAs alucinam, então elas nem sempre produzem resultados corretos. Então, assim, hoje ainda existem vários desafios, assim, né, para que a gente consiga realmente substituir, né, como se fosse assim, substituir engenheiros de software por engenheiros de prompt, por exemplo. Mas, né, dito isso, acredito que no futuro isso seja possível sim. Se for colocar nossa opinião, assim, né, eu diria que sim, seria o futuro, sim, a engenharia de prompt, porque eu já mencionei também por algumas vezes a questão das camadas de abstração, né, e eu acho que está mais do que claro que as inteligências artificiais generativas são uma nova camada de abstração acima das linguagens de programação, né, então eu acho que sim, talvez a engenharia de prompt vai assumir esse papel em algum momento, talvez até em outro momento vai ter uma nova camada acima da engenharia de prompt, que vai ser mais simples ainda, não vou ter nem que pensar a melhor maneira de fazer um prompt, vai ser mais simples ainda. Eu acho que a tendência é sempre essa. Simplificar, né? Uhum. Então, acho que sim, estamos nesse caminho. Boa. Vamos então para a próxima pergunta, que também foi uma pergunta anônima, mas que pede a opinião de vocês. Quais foram as top 3 coisas que vocês começaram a usar no dia a dia para facilitar a vida de vocês? Vai lá, Bom, eu vou falar de coisas bem práticas mesmo, assim. Tem as coisas que eu uso mais quando tem uma questão mais complexa, mas no dia a dia mesmo, sintetização de texto, eu acabo precisando fazer muitas pesquisas, e aí seja para poder colocar várias fontes e pedir para poder sintetizar o que está sendo dito, que são meio que fontes que estão dizendo coisas parecidas, e eu preciso de ter as fontes para poder endossar de onde que eu estou tirando, seja para poder resumir grandes textos, transcrições e por aí vai. E além disso, para poder pegar fórmulas de Excel. Muito bom. Não, eu falei que não era um negócio assim, né? Essencial. Essencial não, assim, um negócio muito disruptivo. Mas ajuda, e ajuda que vem com a explicaçãozinha. E aí a cabeça da designer agradece demais. Porque Excel não é tão trivial assim pra mim. E também pra poder sair do zero. Quando eu preciso fazer uma geração de texto. Às vezes até pra poder ajudar aqui em alguns roteiros. Tem sido útil. Acho que esses são meus top 3. Só para esclarecer antes, né? Eu não tenho uma atuação muito forte na engenharia, então meus usos também são um pouquinho mais mundanos, assim. Uso muito para transformação de texto em geral, né? Eu tenho clientes internacionais, eu tenho um cliente que ele é internacional e nacional ao mesmo tempo, então às vezes eu tenho que ficar passando texto português para inglês, inglês para português, etc. Dentro dos produtos que a gente tem com eles também, tem produtos que são usados em outros países ainda, e às vezes a gente precisa, né, para traduzir alguma coisa. E aí na linguagem técnica, né, é sensacional, muito melhor do que você usar tipo só um Google Tradutor da vida, assim. E eu tenho uma atuação muito comercial também. Então, eu uso para ajudar a fazer apresentações, para às vezes a gente tá fazendo uma proposta para resolver algum problema complexo. Eu peço ele para criticar a abordagem que eu criei. Tipo assim, eu falo quais são as etapas que eu pensei para resolver um problema e peço ele para me levantar, por exemplo, quais são os possíveis riscos da abordagem que eu criei. É legal. Uso ele para me sabatinar
ensinar. Então, assim, isso é muito bom. E às vezes para criar premissas comerciais também, diretrizes e tal, tipo, até cláusulas contratuais. E aí eu levanto uma exclamação, né? Que eu acho que esse é o tipo de trabalho que exige mais a sua avaliação logo depois, né? Toma cuidado, porque muitas vezes, pô, você tá pedindo pra máquina te falar, né? Criar alguma coisa que às vezes ela não tem o conhecimento aí, lei brasileira, etc, coisas mais recentes. Então, assim, faça como um ponto de partida, né? Mas avalie com quem entende do assunto. E aí a gente faz isso com o nosso querido Raoni aqui, né? Da DTI. Mas é isso aí, os meus principais. Bom, como tá falando no dia a dia, né? Eu acho que o principal que pra mim é que eu sou um usuário de iPhone, né? E eu nunca gostei do trabalho da Siri, então eu fiz um comando de voz pra a Siri acionar o ChatGPT. Então se eu falo assim, e aí Siri, bom demais? Salve, mano. Como posso te ajudar hoje? E aí, eu aciono o comando de voz que vai direto pro ChatGPT, então tem respostas muito melhores para as minhas perguntas do que a Siri me daria, é bem mais fácil. Gente, eu tô me sentindo assim. Já na sequência aqui, já vamos... Muito bom. O Xande já vai passar para todos os outros celulares. Eu, assim, fora isso, acho que como minha atuação tá muito ligada à engenharia, eu uso muito hoje o GitHub Copilot, ele ajuda demais no dia a dia do desenvolvimento. E outras ferramentas né, o próprio GPT aí, né, corporativo, a gente usa para auxiliar a gente em diversas atividades no dia a dia de engenharia de software. Fora isso, acho que gerar algumas imagens engraçadas aí também para né, fazer uns memes aí. Por que não, né? Por que não? Não precisa ser uso só profissional, não. Bobeira. Eu uso muito ferramentas aí de IA no meu dia a dia para tudo que eu faço, assim. A minha aba do GPT, ela fica aberta 100% do tempo, porque tudo que eu faço, eu converso com ele para ele me sabatinar. É bem esse uso da sabatina, assim. Então, qualquer coisa, vou escrever um e-mail, eu pergunto. Eu vou criar um artigo, eu pergunto. Vamos fazer pauta do podcast. Ele é o seu crítico. Vamos falar sobre às vezes eu tenho que revisar artigos, eu converso com ele. Um conceito que eu tenho dúvidas, converso, fico ali discutindo. Então eu uso muito como alguém que eu tô discutindo sobre certos assuntos. Muito. Eu uso também muito como, né, assim, eu também não tenho uma atuação de desenvolvimento no dia a dia, né? Eu uso muito pra dar highlights de vídeos. Eu faço muito. Eu pego vídeo, pego a transcrição dele, jogo lá e falo, e aí? Quais são os pontos principais desse vídeo? E aí ele me fala quais são os pontos principais. Faço muito. Eu estudo, pra estudar inglês, uso ele muito também. Porque no meu inglês eu tenho que, né, ficar falando sobre vocabulário, Então, pra estudar, eu uso bastante, que ele me ajuda, ele faz, eu já tenho o padrãozinho lá que ele me fala qual que é a palavra, qual que é o significado, né, em inglês, uma frase de exemplo, eu uso bastante. Mas eu também usei muito recentemente, pra criar um projetinho que eu tava precisando de encontrar métricas aí do SharePoint, e como eu falei, né, já tem um tempo que eu não programo, de fato, eu sei programar, claro, eu sou formada nisso, mas já tem muito tempo que eu não programo no dia a dia, né? Então, ele me ajudou muito a criar um sisteminha do zero ali pra mim. E, enfim, né? Eu acho que isso, como a gente já falou aqui, né? Dá autonomia pra pessoas que às vezes não usam no dia a dia aquela linguagem ou aquela ferramenta, né? Como a Júlia falou aí do Excel ou do Power BI, enfim. É isso aí. Show. Até um off-top que eu lembro de você falando comigo quando você foi lá em Floripa, que você não gosta de perder tempo. Isso. E eu fico imaginando agora a Fernandinha frenética e assim, ó. Mas é exatamente isso, Ju, é exatamente isso. Gente, assim, uma das coisas que eu mais detesto é perder tempo. Eu realmente tenho isso, assim. Eu odeio perder tempo. Eu odeio ter a sensação que eu tô perdendo tempo. Então, eu adoro usar, que eu fico achando que eu tô muito produtiva. Ele reduz o desperdício. Totalmente. Nossa, sinistro. Bom, então vamos para a próxima. Essa pergunta também é anônima e ela é o seguinte: quais as medidas de segurança que podem ser aplicadas quando usando IA em uma empresa sem limitar o uso dessa IA? Por exemplo, quero ajudar em refinar features para um produto, mas não posso expor informações confidenciais no GPT, por exemplo. Como contornar isso? Bom, a gente fez um episódio aí especificamente sobre segurança e inteligência artificial, né? Mas não tem muito jeito, né? Eu acho que a principal maneira hoje de contornar isso é usar os planos pagos mesmo dessas ferramentas corporativas e usar ferramentas que são mais, né, amplamente utilizadas aí no mercado, que já tem confiança de grandes empresas e tudo mais, né? A gente tem que ler ali os termos, né, e validar se está tudo de acordo, mas essas ferramentas que são mais amplamente utilizadas geralmente prevêem nos termos, né, que o seu código, né, ou a sua informação que você vai compartilhar não vai ser utilizada, né, para ser compartilhado com outras pessoas, nem para treinar os modelos. Vai de caso a caso, mas no geral eu acho que é a orientação ideal aí a seguir, né?
E muitas empresas também, elas vão num caminho aí de, como o Champs falou, né, para utilizar essas interfaces pagas, né, utilizar as APIs da OpenAI, por exemplo, ou do Google, né, do Gemini, através das clouds, né, que são os principais provedores aí da Google, da Azure, né, da Microsoft, da AWS, que aí são mais uma camada, né, de segurança acima aí da OpenAI também, ou, enfim, do Gemini. Então, acaba que a troca de informação se torna mais segura também. Mas agora falando de um outro ponto aí da pergunta, né? Como, às vezes, eu só tenho acesso ao ChatGPT. E aí, como fazer? O que eu faço, às vezes, no meu dia a dia, é que eu meio que anonimizo as coisas mesmo. Eu vou criar lá eu vou utilizar o ChatGPT e eu tô falando, não vou falar com ele o nome do meu cliente, não vou dar tantos detalhes daquela... de forma mais generalista, mais abstrata. Descrevo de forma mais generalista, mais abstrata. Então, eu fico fazendo essas estratégias para justamente não expor nada que seja sensível. Mas isso depende muito do bom senso de quem tá fazendo. E pensando de forma corporativa, empresarial, você depender do bom senso das pessoas é muito complicado. Então, né, para uma abordagem empresarial, talvez o melhor caminho é muito mais ir para esses, como o Champs falou, como eu falei no início da minha fala. Em todo caso, também não esqueça de consultar, se a sua empresa tiver, quais são as políticas e recomendações que tem sobre o uso de IA, quais dados podem ser compartilhados, com quais ferramentas, etc. Porque muitas vezes pode ter política, mas não ter o bloqueio ainda também, né, das ferramentas. Então, faça bom uso, né, e consulte as políticas. E se elas não existirem, tem que criar. Exato. E fato, né, as ferramentas gratuitas, elas normalmente vão utilizar o seu dado para treinar aquele modelo. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é da Jamile Ellen e é o seguinte: com a crescente adoção da inteligência artificial em processos de contratação, os recrutadores têm uma ajuda valiosa na triagem de candidatos. No entanto, sabemos que as IAs podem enfrentar dificuldades na interpretação de imagens. Isso nos leva a questionar: os currículos que incluem elementos visuais são ignorados ou recebem menos atenção durante esses processos de seleção? E aí, galera? Eu tenho uma opinião. Eu já posso falar? Eu acho que é o seguinte, a gente estava até conversando aqui antes, né, com eu e Fernandinha. A gente entende que sim, os modelos hoje atuais, eles têm mais dificuldade com a interpretação de imagem do que de texto. Eu só acho que talvez o exemplo aqui não foi o mais correto para a situação, porque eu acho até que em seleção de currículo, imagem normalmente é menos importante do que o texto, e muitas empresas elas até excluem a imagem no processo de seleção para não ter nenhum viés, né, com relação à figura física das pessoas, etc., para evitar coisas desse tipo. Mas claro que sim, vão existir situações onde a imagem é importante, e os modelos de LLM hoje, eles estão com menor precisão em assertividade do que com relação aos textos, né, Fernandinha? Exatamente. O ChatGPT, por exemplo, ele utiliza algum modelo de OCR, né, que é de identificação aí de imagens, dos elementos das imagens, e ele acaba transformando isso em texto, né, para que ele consiga interagir com aquilo. Por exemplo, o GPT-4. E aí isso faz com que haja alguma perda de informação, né, porque afinal, pelo menos para o 4, né, ainda não é o natural. Então, acaba havendo perda de informação, o que faz com que realmente o processamento de imagem seja um pouco pior do que o processamento de texto. Mas o modelo 4O, por exemplo, que já é um modelo multimodal que interpreta, né, imagem, texto e áudio numa mesma rede neural, a tendência é que esse reconhecimento de imagem fique melhor. E eu acho que assim, no futuro, né, no 5, enfim, né, nas evoluções, o reconhecimento de imagem vai ficar cada vez mais assertivo, né? Mas atualmente acredito sim que a gente tem, né, um processamento de texto ainda melhor do que o processamento de imagem. E busque alternativas também, né? Você vai poder usar, por exemplo, né, os modelos de IA aí para fazer a extração da grande maioria do volume de informações. De alguma forma, você vai poder identificar aqueles currículos que têm imagem e vai ser um volume bem menor, e aí você faz a avaliação desse grupo separadamente, por exemplo. Você já ganha produtividade nisso, né? Ou use outras tecnologias que não as IAs, visão computacional mesmo, por exemplo, para analisar, e aliada à IA, né, para o ganho de eficiência no seu processo. Então, assim, não é motivo para não usar, né? Com certeza dá para ganhar produtividade. Não quer dizer que você vai estar prejudicando aqueles itens que tem imagem, né? Inclusive, aqui na DTI, a gente tem alguns cases em que a gente está usando inteligência artificial ou visão computacional para extrair informações de documentos, né? Ou de contratos, de documentos de, né, CNH, etc. A gente tem, por exemplo, né, em um dos nossos clientes aqui, né, de locadora de veículos, que é o case de extração não é o uso de LLM, mas é o uso de visão computacional para extração de dados de imagem de CNH, fornecida aí por diferentes clientes, que tem 99%
90% de assertividade, né? Inclusive, essa mesma estratégia foi usada também para extração de dados de multas, né? Que aí, no Brasil, a gente tem diversos órgãos diferentes, nas diferentes regiões, que vão emitir as multas, né? Em diferentes formatos de arquivos, diferentes qualidades, etc., provenientes de diferentes órgãos, e esse modelo teve 80% de assertividade também. Então, assim, de repente, pode não ser aquela assertividade 100%, mas qual que é a alternativa? Né? 80% é melhor do que, de qualquer forma, você ficar olhando um a um, né? Então, existem alguns casos, né? Isso aí só tende a evoluir mesmo, como a Fernandinha comentou aqui. Então, gente, essas foram as perguntas que a gente selecionou para responder aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi muito legal gravar com vocês, Júlia, Rangel, Champs, como sempre. E é isso, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até obrigado. mais. Um prazer. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.